Uniclac. Vamos lá, pessoal! Bloco 3, né? A nossa aula de número 1. A gente já vai começar a falar do tema, já toma nota. Competência em razão da matéria. Na verdade, né, a competência em geral, mas a gente vai iniciar pela competência em razão da matéria. Quando eu falar, primeira coisa, em competência, faremos uma divisão para efeito até da nossa própria prova. Competência material, que a gente vai falar agora, e a competência territorial, que é o local da prestação de serviço via de regra, né? Enfim, vamos então começar com essa competência material. Já que a nossa justiça é uma justiça especial ou especializada, você deve conhecer quais são as matérias que eu posso tratar na JT. Então, muito tranquilo aqui, abre o olhão, a aula agora, o ponto é muito importante, esse ponto aqui, e você pegue a Constituição Federal, que nós vamos explorar o artigo 114 da Constituição Federal, que foi ampliado aí muito pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Vamos lá, vamos direto aí para a nossa tela e começar com o artigo 114, destrinchar o artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1. As ações oriundas da relação de trabalho. A gente vai parar aqui, ó. Ações oriundas da relação de trabalho. Por que a gente vai parar aqui nesse ponto? Para explorar esse tópico. Observem, antes da Emenda Constitucional número 45 de 2004, a Justiça do Trabalho, ela era competente para quê? Para, em regra, processar e julgar apenas as relações oriundas da relação de emprego, empregado-empregador. Só. A competência, em regra, era essa. Com o advento, após a Emenda Constitucional número 45 de 2004, Justiça do Trabalho passa a ter a competência para processar e julgar toda a relação de trabalho, e não só a relação de emprego. Tem que lembrar o quê? Que a relação de trabalho é um gênero do qual a relação de emprego é apenas uma de suas espécies. Então, isso é importante que você lembre, porque você não faz confusão. Então, quando você fala em relação de trabalho, você tem que lembrar que existe a relação de emprego, que existe o autônomo, que existe o avulso, que existe o eventual, aquele papo todo. Mas também existe a relação de emprego. Relação de trabalho, gênero, do qual a relação de emprego é apenas uma de suas espécies. Isso que é importante que você observe. Então, Renzetti, hoje pode bater no Justiça do Trabalho uma reclamação de um estagiário? Pode. De um voluntário? Pode. De um autônomo? Pode. Salvo raríssimas exceções. Quando a gente vai falando em relação de trabalho, agora é bem cara de prova, né, que nos interessa. Temos raríssimas exceções. Relação de consumo, a competência não é nossa, não é da Justiça do Trabalho. E a relação que envolva honorários de profissionais liberais. Você, por exemplo, que é um advogado e tomou um cano do seu cliente não pagou. Isso é uma relação de trabalho? Sim, você é um autônomo. Só que tudo que envolver cobrança de honorários advocatícios, a competência não é da Justiça do Trabalho. A competência vai ser da Justiça Comum Estadual. Você que é um dentista, não recebeu também? Não é uma relação de trabalho? Claro que é uma relação de trabalho, mas você não poderá cobrar honorários perante a Justiça do Trabalho. Você que é um médico, tomou outro cano aí do seu paciente, poderá cobrar honorários na Justiça Estadual. Atenção! Se você é um advogado empregado de uma empresa, se você é um médico empregado de um hospital, de uma clínica, é claro que por ser uma relação de emprego, a competência será sim da Justiça do Trabalho. Mas quando for cobrança sua direto do seu cliente, do seu paciente, profissionais liberais cobrando honorários, a competência não será da Justiça do Trabalho. Ok? E sim da Justiça Comum Estadual, é a súmula 363, olha lá, do STJ. Compete à Justiça Estadual, aí está, processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Neste caso, competência Justiça Estadual. Então, ó, só um parênteses aqui na nossa aula. Qual o recado que o STJ está dando aqui? Que a relação entre um advogado trabalhando, com o cliente dele é uma relação de consumo. É igual uma venda de televisão, de geladeira. Pasmem, né? STJ mandou muito mal nisso. Por que eu não posso cobrar isso perante a Justiça do Trabalho se eu estou diante de uma clara relação de trabalho? Tudo bem, não é de emprego, mas é uma relação de trabalho.
mas não pode, e é isso que você tem que marcar na sua prova objetiva. Na subjetiva, você vai lá, rabisca à vontade, agora na objetiva, você tem que explicar, ir direto no gabarito da súmula 363 do STJ. Então, o que está fora da Justiça do Trabalho? Fora. Relação de consumo, que envolve honorários advocatícios, né, honorários profissionais liberais em geral, e ação penal. Isso é importante. Crime. A AJT não é competente para julgar crime. Então, essas causas não são submetidas à competência do Justiça do Trabalho. O Justiça do Trabalho não aprecia, não julga crime. Não confunda isso, tá? Crime está fora. Então, vamos continuar ainda no inciso 1. Ele é grande. Compete à AJT. Ações oriundas da relação de trabalho, ok. Abrangidos os entes do direito público externo. Abrangidos os entes de direito público externo. Vamos organizar a casa aí para a gente falar desses entes de direito público externo. Primeira coisa, quem são esses entes de direito público externo? Interno não dá, externos. São os sujeitos de direito internacional, tais como um Estado estrangeiro, Estados Unidos, por exemplo, a França. Então, um Estado estrangeiro abrangendo o consulado e as suas embaixadas. Tudo isso são entes de direito público externo. Beleza? Da mesma forma, os organismos internacionais, como a ONU, a OIT, que nos interessa muito, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, são organismos internacionais. Todos eles estão dentro dos entes de direito público externo. Mas como é que a gente vai fazer para entender esse papo aqui? Vamos fazer uma divisão, vamos começar a análise dos estados estrangeiros abrangendo os consulados e as embaixadas. Muito bem. Será que a Justiça do Trabalho tem competência para dirimir esses conflitos? Vamos fazer uma divisão da seguinte forma. Os estados estrangeiros, analisaremos dois aspectos. Primeiro, se eu estiver diante de um ato de império e depois de um ato de gestão. Ato de império são os atos praticados pelo Estado estrangeiro, não esquece disso, nas suas prerrogativas soberanas. Eu tenho soberania. Então, se eu quero passar uma temporada nos Estados Unidos, por exemplo, eu preciso de um visto americano para poder entrar nos Estados Unidos. Se eu vou até uma embaixada, um consulado que for, e eu peço um visto, e esse visto for negado, o que eu posso fazer? Eu posso juizar uma ação? Não. Eu só posso sentar e chorar, porque os Estados Unidos não me querem. Eu não vou conseguir entrar no solo americano. Não vou entrar nos Estados Unidos, e ponto final. Isso é um ato de império. E isso está ligado à soberania do Estado estrangeiro. Agora, quando esse mesmo Estado estrangeiro atua com um ato de gestão, o que é um ato de gestão? É a atuação do Estado estrangeiro em matéria de ordem privada. Ele, nesse caso, se equipara a um particular. Para a gente, o que interessa, um Estado estrangeiro, um consulado, uma embaixada, contratando você como empregado, fazendo um contrato de trabalho. Não está o Estado estrangeiro, nesse caso, se igualando a um particular? Perfeitamente. Então, nesse caso, nessa hipótese, não há imunidade de jurisdição. Ou seja, eu posso sim entrar com uma ação. Se for um ato de império, está ligado à soberania do Estado estrangeiro. Não tem o que fazer. Imunidade absoluta de jurisdição. Se eu estiver diante de um ato de gestão, não há imunidade de jurisdição. Então, posso claramente ajuizar uma ação aí. Agora, cuidado com um detalhe. O Estado estrangeiro, abrangendo os consulados, o Estado estrangeiro, abrangendo consulados e embaixadas, em atos de gestão, eles não têm imunidade de jurisdição. Falar que não tem imunidade de jurisdição é sinônimo de falar, posso ajuizar uma ação. Mas prevalece o entendimento que eles vão ter imunidade de execução. E aí ter imunidade de execução é igual eu falar, ganha, mas não leva. O juiz declara na sentença, tem direito a férias, horas extras, 13º, e vai ganhar? Não, não vai ganhar. Porque ele não vai pagar e não pode o juiz brasileiro ir lá nos Estados Unidos e sair penhorando tudo do ente de direito público externo. Não tem como. A exceção aí é surreal. Qual é a exceção? Se houver renúncia do Estado estrangeiro da intangibilidade de seus bens. Olha, podem penhorar tranquilamente os meus bens, porque eu renuncio à intangibilidade dos meus bens. Isso vai acontecer? Não vai nada. Ou se houver no território brasileiro bens desvinculados, desafetados das finalidades diplomáticas do Estado estrangeiro. Imagina que você trabalhou aí para o consulado dos Estados Unidos. Beleza. Posso ajuizar uma reclamação trabalhista? Posso. Já viu que não tem imunidade de jurisdição, mas tem imunidade de execução. Ganha, mas se não pagar, você não leva. Não leva. A única forma é aquela carta rogatória que não vai sair nunca.
Então veja, mas imagina que esse consulado tenha lá um terreno, um automóvel, tudo lá parado, desafetado, que ninguém usa para nada. Neste caso, esse terreno, esse automóvel, poderiam ser penhorados sim para satisfazer o seu crédito trabalhista. Mas aí é exceção da exceção, com certeza. Então, estados estrangeiros, abrangendo os entes, os estados estrangeiros, abrangendo embaixadas e consulados, essa é a regra. Atos de império, esquece. Imunidade absoluta de jurisdição. Atos de gestão, se equiparando a um particular, não há imunidade de jurisdição, mas prevalece o entendimento que há imunidade de execução, salvo se houver renúncia contra a intangibilidade dos seus bens ou se houver no território brasileiro bens desvinculados, desafetados das funções diplomáticas do Estado estrangeiro. Ok? Organizações, organismos internacionais, como a ONU, a OIT, aí eu tenho uma jurisprudência do próprio TST que vai despencar na sua prova. Neste caso, se a OIT me contrata, eu posso entrar com uma ação contra ela? Não, porque é imunidade absoluta de jurisdição. Se é imunidade absoluta de jurisdição, eu não posso nem entrar na fase de conhecimento, salvo se houver renúncia do organismo, organizações internacionais, o que é muito difícil. Então, olha aí na sua telinha a OJ 416 da SDI 1 do TST. As organizações ou organismos internacionais gozam, aí isso vem na prova, de imunidade absoluta. Imunidade absoluta de jurisdição, quando amparados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, não se desaplicando a regra do direito consuetudinário, relativa à natureza dos atos praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional. Então tem que ter a renúncia expressa. Vai ter renúncia expressa? Duvido. Um checklist, um resumão aí. Estados estrangeiros, abrangendo embaixadas e consulados, não tem imunidade de jurisdição. Então eu posso entrar com ação? Posso. Mas em regra tem imunidade de execução. Ganha, mas não leva. É isso. Organizações ou organismos internacionais. Qual é a regra? Imunidade absoluta de jurisdição. Falar em imunidade absoluta de jurisdição é falar que você não pode nem entrar com ação. Aí desde o início, aquele mesmo papo. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos voltar novamente para fixar bem no artigo 114, inciso 1, que diz assim: compete à JT. Estou no inciso 1 ainda, olha a importância dele, hein? Ações oriundas, vamos sempre lendo tudo, das relações de trabalho, abrangidos entes, direito público externo e da administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, DF e dos municípios. Primeira pergunta, e aí a perguntinha bem direito administrativo, que vocês estão craques aí com o professor Luiz Gustavo, tenho certeza. Como é que funciona aí essa questão? Quando eu falo administração pública, senão eu vou falar para que vocês não sabem, eu sei que vocês sabem. Quem é a administração pública? É a União, os estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, empresa pública e a sociedade de economia mista. Se eu perguntar para você quem é a administração pública, essa turma toda. Vamos repetir de novo? Repetir de novo é brincadeira, né? Vamos repetir? União, os estados, DF, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações públicas e sociedade de economia mista. Muito bem. Então, fala em administração pública, é isso. Observa. Quando veio a emenda constitucional 45 de 2004, se você observar de novo a redação do artigo 114, a regra aí foi: vai tudo para a justiça do trabalho. Todo mundo que trabalhar na administração pública direta e indireta, a JT vai ter competência, apreciar e julgar aquela ação. Aí é tudo. Vamos lotar a justiça do trabalho, já que ela não faz nada. Pensaram assim, só pode ser. Quando a gente fala em servidor público, nós temos três categorias. Nós temos os estatutários, que serão os senhores, falta muito pouco para isso, serão regidos pela Lei 8.112 de 90. Nós temos o temporário, do artigo 37.9 da Constituição, que fica para a aula de Direito Constitucional, e nós temos o empregado público. O empregado público também faz concurso público ao estatutário, mas ele é regido pela CLT, ele é um seletista. A gente chama assim no popular, ele é seletista. Ele não tem estabilidade no artigo 41 da Constituição Federal, mas ele tem, por exemplo, o FGTS. Pois bem, então a ideia foi: traga tudo para a JT, apreciar e julgar estatutário, temporário e empregado público. Exatamente isso. Só que, em boa hora, né, a
a Associação de Juízes Federais, a AJUF, pulou e ingressou com uma liminar de ação direta de inconstitucionalidade, de ADIM, perante o Supremo Tribunal Federal à época. E aí foi concedida a liminar e depois foi convertida. Então, perfeito. Dizendo o seguinte, espera lá, estatutário não vai para a Justiça do Trabalho, temporário também não. Na Justiça do Trabalho eu só vou apreciar e julgar empregado público. Então, estatutário, fora da JT. Temporário, fora da JT. A JT só vai apreciar e julgar empregado público. Se eu tiver empregado público, seletista, na União, nos estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, pode vir. Sempre que falar em seletista, em empregado público, é nosso. Esse é nosso. Agora, repito, estatutário e temporário, fora. Olha aqui a legislação que nos ajuda bastante nisso. Súmula 137 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos a vínculo estatutário. Estatutário, fora da Justiça do Trabalho, perdão. Então, a gente está aí. Servidor público municipal, competência, Justiça Comum Estadual, já que ele é um estatutário. Súmula 218. Compete, de novo, à Justiça dos Estados processar e julgar a ação de servidor estadual decorrente dos direitos e vantagens estatutárias no exercício do cargo em comissão. Repete comigo daí. Estatutário está fora da JT. Ela não terá competência para apreciar e julgar as demandas. Servidor Público Federal, vocês, competência, Justiça Federal. Servidor Público Municipal ou estadual, competência, Justiça Estadual. Claro, estamos falando aqui de estatutário e temporário. Posso ter empregado público no Estado, na União, e aí a competência é nossa. Pois bem, e se a hipótese for de alterar o regime seletista para estatutário? Só um parênteses antes que eu lembrei que não falei no início. Eu estou recebendo algumas mensagens de muitos alunos que perguntam, para técnico cai súmula e OJ? Cai. Está implícito, claro que cai. Não cai, despenca. Se não cair, maravilha, técnico. Mas se cair, você tem que estar preparado. Analistas nem me perguntem, tá? Porque não cai não, despenca. Mas para técnico pode cair. Se não cair, maravilha. Olha para o examinador não, para o fiscal e agradece. Obrigado, fiscal, por essa notícia boa. Agora, se não cair, se cair, você está pronto. Então, as principais você tem que saber. Aceita isso e não rejeita. Beleza? Temos a apostila no site aí para vocês, súmulas e OJs. Então, na hipótese do ente público alterar o regime, eu era seletista, eu passo a ser estatutário. Se eu era seletista, eu passo a ser estatutário, pessoal, ocorre a extinção do contrato de trabalho. Extinção. O fenômeno, a natureza é essa. Se eu sou seletista e vai ter alteração no regime, eu viro estatutário, ocorre a extinção do meu contrato de trabalho. OJ 138 da SDI 1. Compete à Justiça do Trabalho. Ok. Julgar perdidos direitos e vantagens previstas na legislação trabalhista, referente a período anterior. Período anterior à Lei 8.112 de 90. Mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substituição seletista, mesmo após sentença, limita a execução do período seletista. Claro, se eu era seletista e eu passo a ser estatutário, a competência será da JT em relação ao período seletista. Essa mudança não faz levar tudo para a justiça comum, por exemplo. Então, eu sou seletista, eu fui seletista, então, julgar o período que eu fui seletista, a competência é da JT. Olha a súmula 382 para amarrar isso aqui. A transferência do regime jurídico seletista para estatutário implica extinção. Acabei de falar. Extinção do contrato de trabalho, fluindo prazo da prescrição bienal a partir da mudança do regime. Opa! Se eu era seletista e eu passo a ser estatutário, qual é a natureza? Extinção do contrato de trabalho. Se é extinção do contrato de trabalho, tem que lembrar que o período que eu fui seletista, quem vai julgar é a Justiça do Trabalho. Mas quando tem a mudança de regime, ocorre a extinção do contrato de trabalho. Se ocorreu a extinção, começa então a pensar em prazo prescricional, na prescrição bienal. Você já sabe, é ponto a ponto, olha o edital.
Contados da extinção do contrato de trabalho, eu tenho um prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista, onde eu posso reclamar os últimos 5 anos. Prescrição bienal e prescrição quinquenal. Então, a prescrição bienal é contada a partir da extinção do contrato, ou seja, com a mudança de regime de seletista para estatutário. Se errar, não me conta. Vamos lá, inciso 2. Vencemos o inciso 1 agora. Como é que ele foi grande, né? Artigo 114, 2. Compete a JT processar e julgar as ações que envolvam esses direitos de greve. Greve. Falou em greve, competência da Justiça do Trabalho. Falando em greve, eu posso ter ações individuais de greve que envolvem o exercício de direitos de greve. Perfeito. E posso também ter um dissídio coletivo de greve. Nada impede. O que pode cair na sua prova? Pode cair o seguinte. Imagina lá que uma categoria esteja em greve. Os bancários, por exemplo. E aí fizeram um motim em frente a um banco privado. Sem ter um mais saidinho que grita, não vai dar em nada essa greve, vamos invadir isso aí, vamos invadir a agência, quebrar tudo, vamos tomar a agência. E tomam a agência. Com isso, o gerente, né, que ele representa o empregador, ele não pode entrar e não pode nem sair da agência, está lascado. Os empregados tomaram a agência. Nesse caso, eu tenho que pensar numa ação possessória, numa ação de reintegração de posse, já que o empregador tem que voltar a ter acesso à empresa. Nesse caso, essa ação possessória de reintegração de posse, ligada ao exercício de direito de greve, é de competência de quem? Hein, Zé? Não me pega, eu estudei direito civil. Aí a competência, eu estudei em direito das coisas, chato. A competência é da justiça comum, não é da justiça do trabalho. Errado. A súmula vinculante número 23, e se é vinculante, você redundante de forma proposital, é do Supremo Tribunal Federal, ela diz que não, que a ação possessória do exercício de direito de greve da iniciativa privada, não dos senhores serão servidores públicos estatutários, né, do TRT, é diferente, dos servidores da iniciativa privada, a competência será sim da Justiça do Trabalho. Vamos ler a súmula juntos. Súmula vinculante 23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a ação possessória ajuizada em decorrência do exercício de direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Então está aí, iniciativa privada, competência, Justiça do Trabalho nesse caso. 114, inciso 3. Compete a JT processar e julgar as ações sob representação sindical entre sindicatos trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Então é tudo, né? Tudo. Envolveu sindicato contra sindicato, Justiça do Trabalho. Sindicato contra empregado, Justiça do Trabalho. Sindicato face do empregador, Justiça do Trabalho. E vice-versa. Sindicato com sindicato, outro sindicato, no meu exemplo aqui, né? Empregado com sindicato e empregador com sindicato. Como assim empregado contra sindicato? O sindicato está descontando parcelas indevidas. Eu não sou empregado sindicalizado, então minha obrigação só é qual? O imposto sindical obrigatório, só. Natureza de taxa, um dia do mês de março eu trabalho de graça. Isso é minha obrigação, previsto em lei. Agora, descontar contribuição assistencial? Não. Mensalidade? Não. Eu vou lá no sindicato e peço para devolução. O sindicato não devolve. Então, posso ajuizar uma reclamação perante a Justiça do Trabalho em face do sindicato. Da mesma forma, o empregador, diante de uma abusividade de um sindicato, pode ajuizar uma ação, competência da Justiça do Trabalho. É claro que não foi falado aqui em federação, em confederação. Nós temos sempre que lembrar que se naquela área não tiver um sindicato, como é que vai ficar? Como é que vão ficar as negociações coletivas, por exemplo? Serão feitas por quem? Pela federação. E se não tiver federação? Pela confederação. Então, embora não fale aqui em federação e em confederação, estão incluídas sindicato contra sindicato, eu posso ler federação contra sindicato, federação contra empregador. Então, inclui isso aqui, federação e confederação, bem como as centrais sindicais, que fazem parte lá da organização sindical. Inciso 4. Compete a JT processar e julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado em matéria sujeita à sua jurisdição. Então, preste atenção aqui, mandado de segurança, habeas data, habeas corpus. O mandado de segurança tem previsão na Constituição Federal no artigo 5º, tá lá no inciso 69. Muito bem, isso aí fica para o Constitucional, não para a gente. O que é importante que você saiba? Primeiro, que o mandado de segurança hoje ele é regulamentado por uma leizinha, que é a Lei 12.016 de 2009.
Antes da emenda 45 de 2004, o mandado de segurança aqui na Justiça do Trabalho só tinha cabimento em face de atos jurisdicionais. Então, antes da emenda 45, eu só pensava em mandado de segurança aqui na JT para impugnar um ato jurisdicional. Só. Então, só tribunal apreciava mandado de segurança. Então, tinha que ser um ato do juiz, mandado de segurança para onde? Para o TRT. Um ato de desembargador, mandado de segurança para o TRT, assim sucessivamente. Então, veja, só para atos jurisdicionais. Então, só tribunal apreciava o mandado de segurança. Após a emenda constitucional 45 de 2004, os juízes de primeiro grau que ficam lá na vara ao trabalho também passam a ter a competência para apreciar o mandado de segurança. Então, se você hoje quer impugnar um ato de um auditor fiscal do trabalho, um oficial de cartório, de um membro do Ministério Público do Trabalho, eles não são, isso não é um ato jurisdicional. Não são. Então, nesse caso, você pode hoje impetrar um mandado de segurança perante uma vara ao trabalho. Então, mandado de segurança, antes da emenda 45 de 2004, só tinha competência perante um tribunal, já que só cabia para atos jurisdicionais. Com a emenda constitucional 45 de 2004, o MS passa a ter competência também de ser apreciado por juízes do trabalho, juiz de primeiro grau, já que eu posso impugnar um ato de um auditor fiscal do trabalho, por exemplo, perante uma vara ao trabalho. Impetrar, esse mandado de segurança. O habeas corpus é você pensar quando alguém sofrer violência ou ameaça de locomoção. A ideia é essa. E não for amparado nem por habeas, não for amparado por um mandado de segurança, tem nada a ver. Então, se for uma coação da minha liberdade, eu penso em habeas corpus. Tem aplicação na Justiça do Trabalho? Praticamente não, pessoal. Eu só pensava em habeas corpus à época do depositário infiel, mas eu hoje não tenho mais a figura na execução lá do depositário infiel. A súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, ela veda a prisão civil por dívidas de depositário infiel. Hoje, a única prisão civil que eu tenho é que envolva alimentos. Então, súmula 25, 25 do STF, essa é vinculante, claro, do STF, não permite a prisão do depositário infiel. Em relação ao habeas data, é quando eu não tenho informações da pessoa do impetrante. Então, pensa lá, você que foi chamado para responder a uma reclamação trabalhista, você é o reclamado. E você tem um processo administrativo perante o Ministério do Trabalho que interessa muito a você anexar, juntar nesses autos. Só que está sendo negado informações desse processo a você, administrativo. Nesse caso, você pode impetrar, sim, um habeas data para ter informação em relação a esse processo. Beleza? Tranquilo? Compete ainda a JT processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado disposto no artigo 102, inciso 1, a linha O. Então, está aí. E quando que eu vou ter conflito? Em 3 situações. O conflito pode ser positivo. Quando tem conflito positivo? Quando 2 ou mais juízes se declaram competentes. Exemplo. O juiz da primeira vara do trabalho do Rio fala que ele tem competência a apreciar aquela ação. Mas o juiz da segunda vara do trabalho de São Paulo fala que não, que a competência é dele. Então, estão brigando por trabalho. Quando brigam por trabalho, o conflito é positivo. Agora, pode também ocorrer do juiz da primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro falar assim, a competência não é minha para apreciar essa ação, é do juiz da segunda vara do trabalho de São Paulo. E o da segunda vara do trabalho de São Paulo fala, não, a competência não é minha, é do juiz da primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro. Estão brigando para correr de trabalho. Quando brigam para correr de trabalho, o conflito é negativo. Também pode ter um conflito quando entre 2 ou mais juízes há dúvida, controvérsia acerca de reunião ou separação de processos, tá? Bom, então quais seriam as hipóteses desses conflitos? Vamos lá que eu mapeei para vocês aqui a principal. Vamos imaginar que seja um conflito perante uma vara do trabalho com uma outra vara do trabalho vinculados ao mesmo tribunal. Neste caso, quem resolve o conflito, o TRT desse tribunal. Se o conflito for entre uma vara do trabalho, por exemplo, com um juiz de direito investindo na jurisdição trabalhista, mas também pertence ao mesmo tribunal, o conflito vai ser resolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho respectivo, artigo 808A da CLT. Agora, eu posso ter conflito também entre TRT com TRT, TRTs distintos, TRT da primeira região, Rio, divergindo com o TRT da segunda região, São Paulo. Quem resolve? O TST. Posso ter também conflito do TRT com uma vara do trabalho de um outro TRT. O TRT da primeira região está em conflito com a segunda vara do trabalho de São Paulo. Segunda vara do trabalho de São Paulo é TRT da segunda região.
Então são tribunais distintos. Nesse caso, quem resolve? O TST. Volte, por favor. Pode ter conflito também de vara ao trabalho, com vara ao trabalho, ou juiz de direito, também de tribunais distintos. Tem que ter essa ideia de tribunais distintos para você pensar em TST. Beleza? Quando que vai ser o STJ resolvendo um conflito? Se for um TRT ou uma vara ao trabalho, questionando lá um juiz de direito, ou TJ, ou um juiz federal, competência STJ. Beleza? Se for o TST em face do TJ, TST em face do TRF, TST em face do juiz de direito, TST em face do juiz federal, STF. Aí não perca tempo. Sempre que envolver um órgão superior, a competência para dirimir o conflito será do STF. Pergunta para fechar esse bloco, já passou muito rápido, né? Se liga. E se o conflito for assim? Deixa eu te contar primeiro. O juiz da primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro está em conflito com o TRT do Rio de Janeiro. Quem resolve o conflito? Segundo casinho para fechar. O TRT da primeira região, Rio de Janeiro, está em conflito com o TST. Quem resolve o conflito? Meus amigos, nesses dois casos não há conflito, é ordem de hierarquia. Como é que você pode pensar num conflito da primeira vara do trabalho do Rio de Janeiro com o próprio TRT do Rio de Janeiro que ele é subordinado? Não tem conflito, é ordem de hierarquia. Como é que você vai pensar em conflito entre o TRT do Rio, primeira região, com o TST? É ordem de hierarquia, não há conflito. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Súmula 420 do TST, acompanha por favor. Não se configura conflito de competência em Tribunal Regional do Trabalho e vara ao trabalho a ele vinculada. Isso não é conflito, isso é ordem de hierarquia. Fechado? Não acabou não. Tem mais competência material, mas vamos deixar para o último bloco da aula 1, que já vem aí bombando no clique de mouse. Vou ficar aqui te esperando. Vai lá, toma uma água, checa rapidinho seu WhatsApp e volta. Clique like.